Vamos lá, começando. Então, hoje falaremos de lipídios, nova classe, lipídios. Lipídios, ao contrário das demais, não é uma classe de biomoléculas em que você pode definir uma função molecular. Não tem uma definição molecular clássica, né? Não tem como, por exemplo, os glicídios, poliálcoos aldeídos ou poliálcoos cetonas. Aminoácidos são ácidos aminados, um grupo amino no carbono alfa e grupo carboxílico também no grupo alfa. Já lipídios não. Lipídios engloba uma variedade de tipos moleculares e a única coisa que eles têm em comum, apolaridade. Então, eles são apolares, logo, immiscíveis em água, ou muito poucos miscíveis em água, ou seja, de baixa solubilidade em água, porque são moléculas extremamente apolares. Né? Entra, então, nessa classe de lipídio qualquer composto orgânico apolar. Desde petróleo, você pode, então, dizer que o petróleo, a gasolina, o óleo mineral, que são hidrocarbonetos, entram na classe de lipídios, como até mesmo os lipídios comestíveis, que são os triglicerídeos, que são ésteres. Não são hidrocarbonetos, são ésteres. Azeite? Azeite, sim. O que é azeite? Azeite, inclusive, no espanhol, óleo é chamado de aceite. Que é azeite. Azeite é o óleo de oliva. É triacilglicerol de oliva. Da fruta oliva, da oliveira. Então, nós temos vários tipos de lipídios. O mais comum, que nós vamos falar demais aqui no nosso grupo, na parte metabólica, serão os triacilglicerol. Então, quais são as classes moleculares que entram nesse grande chapéu, nesse grande guarda-chuva chamado lipídios? Nós temos, então, os hidrocarbonetos, ésteres, éteres, ácidos carboxílicos. E o que eles têm tudo em comum? Uma grande cadeia carbônica que os torna muito apolar e assim ou insolúveis ou pouco solúveis em águas. Poucos miscíveis ou totalmente immiscíveis. Sabão, por exemplo, sabão é feito de sebo, não é? Vocês sabiam disso? Sabão é feito de sebo. Sebo, gordura. A gordura reage com soda e forma o sabão, né? Que a gente chama lá saponificação. Forma o sabão. E aí o sabão nada mais é o quê? Né? O sabão clássico, o sabonete, o sabão que você lava lá. É um sal de ácido graxo de cadeia longa. Ao invés de você ter um ácido graxo de cadeia longa, somente o ácido graxo, ele foi neutralizado, ele reagiu com uma soda, então é um sal de sódio de um ácido graxo de cadeia longa. O ácido graxo interage com a gordura, dissolvendo a gordura, e a parte carboxílica interage com a água, interagindo com a água, formando então as micelas, dissolvendo as gorduras, formando uma suspensão, uma dispersão de lipídio. Então temos os insolúveis até os solúveis. Esses então que têm uma parte polar e apolar na mesma estrutura molecular, são chamados de anfipáticos. Temos anfíbios, vida dupla, bio e vida anfiduplo. Anfíbio, anfipático, empatia dupla, empatia pelo que é polar, empatia por aquilo que é apolar, anfipático. Quando você é simpático com uma pessoa, você tem empatia, sua empatia combina com a outra, simpatia. Quando a sua empatia não combina com a outra pessoa, antipatia, não é? E quando combina com dois polar e apolar, anfipatia. E essa propriedade, então, dessas substâncias que são anfipáticas e interagirem com a água e com o lipídio, são chamadas, então, de detergência. Dá o nome detergente. Tá? Então, estamos aqui representados um óleo vegetal, um óleo de girassol. Óleo vegetal. Qual a diferença entre óleo
e gordura, gente? Qual a diferença entre óleo e gordura? Exatamente. Então, o óleo de coco, por exemplo, coco dependendo. Hoje, por exemplo, se você tiver um pote de coco, óleo de coco estará na forma de gordura, estará sólido. Por que o óleo de coco tem um alto ponto de fusão? Ele solidifica em ponto de fusão alto. Porque os ácidos graxos que compõem esse triacilglicerol do óleo de coco são todos saturados. Os insaturados têm ponto de fusão mais baixo, logo na temperatura ambiente são líquidos. Os saturados têm ponto de fusão mais alto, na temperatura ambiente são sólidos. Então são as gorduras. Por isso que armazenamos os nossos lipídios majoritariamente como forma de triglicerídeos com ácidos graxos saturados, senão eles ficariam líquidos dentro de nós. Eles ficam em gotículas sólidas, semissólidas, pastosas. Quais são, então, as principais funções dos triglicerídeos? Quer dizer, dos lipídios, de maneira geral. Temos o isolamento térmico. O isolamento térmico é dado pelos triglicerídeos, que ficam embaixo da camada da pele, né? Abaixo da derme da pele, e servem como isolamento térmico. Todo animal que vive em águas geladas, os mamíferos que vivem em águas geladas, são todos gordinhos. A baleia, a foca, os leões marinhos, uma grande camada de poda para isolamento térmico. Reserva e fonte de energia é a principal fonte e principal reserva energética dos animais. Por quê? Vamos fazer um contraponto com os carboidratos que nós vimos atrás. Os carboidratos também têm uma função de reserva e fonte de carbono, fonte de glicose. Então, qual é o contraponto, né? A reserva de glicose e de energia de um animal, quem é? É o glicogênio. No vegetal é o amido. O glicogênio está lá no fígado e nos músculos para prover glicose. Prover glicose essa que será usada como fonte de energia. Por que, então, não ter somente carboidrato, já que carboidrato forma glicose, que é solúvel em água, logo a mobilidade da glicose na corrente sanguínea é muito mais fácil do que de um ácido graxo, que é insolúvel em água, tem que ter um transportador. Bem, é que, do fato da glicose ser polar, e o glicogênio também ser polar, tem uma polaridade, ele atrai para si água, ele tem uma camada de solvatação. Então, a célula, ela teria que ter, para cada grama de glicogênio, 3 gramas de água envolvendo aquele glicogênio. Então, isso faz com que a reserva fosse teria trazida consigo, o glicogênio traz consigo um peso morto muito grande, que é a água. O triacilglicerol, ele é apolar. Sendo apolar, ele não, na verdade, ele repele a água, então ele é armazenado dentro da célula na forma de gotículas de gordura, de forma que a gente chama anidra, ou seja, não precisa de água, solvatação. E o lipídio tem maior densidade energética. Quer dizer com isso, cada grama de triglicerídeo, se eu pegar 1 grama de triglicerídeo, 1 grama de glicose, o triglicerídeo vai fornecer mais energia. Se eu fizer uma combustão de ambos, que vai gerar mais energia. Triacilglicerol. Então, triacilglicerol, mesma massa de armazenamento, eu armazeno mais energia. Mas tem as desvantagens. As desvantagens é que, por ser apolar, eu preciso de transportadores. Então, o ácido graxo
Ele é transportado na corrente sanguínea por proteínas. Ele não fica livre. Ácido graxo livre, que o pessoal fala tanto nos livros de fisiologia do exercício, até mesmo em bioquímica do exercício, esse livre não é tão livre. Ele não está livre, ele está associado a uma proteína, a albumina sérica. A sua oxidação é mais lenta. Então, ou seja, a retirada do triacilglicerol da célula adiposa e a sua utilização nas células musculares, na célula cerebral, célula hepática e em várias outras células, e pré-metabolizada, na forma pré-metabolizada na célula cerebral, nos neurônios, ele demora mais tempo, tem que ser pré-processado, tem que ser transportado. É mais difícil a sua utilização, é menos rápida, é mais demorada. Já a glicose, como ela é solúvel e está ali armazenada na forma de glicogênio, que é rapidamente sintetizado e rapidamente degradado, a utilização da glicose é mais hábil, a célula é mais hábil, o corpo é mais hábil em utilizar a glicose. E terceiro fato, terceiro fato é que por conta do lipídio, ele exatamente tem maior densidade energética, porque a molécula ela é mais reduzida. Ela tem que ser oxidada, ela está num estado de oxidação menor e ela tem que reagir com oxigênio para gerar CO2 e água. Nesse processo, então, ela requer oxigênio, mais do que glicose. E os ácidos graxos podem somente ser metabolizados na presença de oxigênio, ao passo que glicose pode ser metabolizado na ausência de glicose, de oxigênio. E ali vocês estão vendo ali, ó, por litro de oxigênio consumido, ou seja, botam a mesma quantidade de oxigênio, os dois estão consumindo, metabolismo aeróbio, em ambos os casos, ambos estão consumindo a mesma quantidade de oxigênio, glicose vai gerar mais ATP do que o ácido graxo. Então, a célula, quando ela precisa então, de gerar ATP aerobicamente, e se o oxigênio for limitante, ela dará a opção à glicose, porque a glicose gerará mais ATP, que é a moeda energética, com a mesma quantidade de oxigênio. Por quê? Porque o ácido graxo, para ser completamente oxidado, ele precisa de mais oxigênio. Se ele for completamente oxidado, então repara só, em termos de quantidade de massa, o triacilglicerol fornece mais energia, ele tem maior densidade energética. Agora, se eu normalizo por quantidade de oxigênio consumido, quem me dá mais ATP é a glicose. Perceberam a diferença? Então, por isso, a glicose é mais rapidamente utilizada e o outro é a reserva que estará ali, que será usado ad infinito. Ou seja, a pessoa vai colocando, tecido adiposo, vai engordando, ad infinito, não para nunca. Já glicogênio não. Glicogênio tem uma quantidade que a célula hepática é capaz de armazenar, tem uma quantidade que a célula muscular é capaz de armazenar, e fora isso ela não armazena mais. Ela para de armazenar. Na ordem não, na prioridade. Ordem de prioridade. Depende da glicemia, porque pode ser carboidrato, entra proteína, depois entra lipídio. Normalmente é assim que é. Carboidrato, proteína, entra lipídio, proteína sai de cena, entra lipídio. Aí, se o lipídio cair muito, entra proteína, mas você já está morrendo. Tá? Quando você consumir, se você abaixar o lipídio abaixo de um certo valor, você entra já em processo de inanição e morte. Tem que pensar da seguinte forma. 3 caixas d'água. Carboidrato, na forma de glicogênio e glicose, tá? Triacilglicerol, proteínas. Proteínas não está ali como reserva para... A função dela não é ser reserva de energia. Não é essa a função dela.
Proteína tem funções nobres, estrutural, utilidade, é lançamento dela em socorro, tá? É o que acontece, você tem um cano dessa grossura que é para carboidrato, um cano dessa grossura que é para lipídio, um cano dessa grossura que é para proteína. Né? E aí os registros ali que são feitos a partir de controles metabólicos, controle de metabolismo, as enzimas. Proteção. Como assim proteção? Os nossos órgãos vitais são protegidos por uma camada de plasma. Então, proteção a choque mecânico. Hormônios. Gordura visceral. Gordura visceral. Nós temos gordura visceral não é à toa, para proteger as vísceras. A pessoa, quando é muito magrinha, muito sarada, muito magrinha, ela toma uma porrada aqui no baço, por exemplo, tem ruptura de baço, desgraçou a vida dela, né? Eu não sei como diz que esporte é saúde. O cara lá tá tomando porrada, tomando porrada, tomando porrada, tomando porrada, tomando porrada, aqui porrada, aqui porrada, aqui porrada, aqui. É saúde. Tá ferrando com o corpo dele todo. Hormônios. Você sabe algum hormônio lipídico? Um hormônio de origem lipídica? Hã? Nenhum? Nenhum? Tem vários. Os esteroides, todos eles. E estrutural. Nós temos função estrutural, que é formação de membranas e formação de lipoproteínas. As lipoproteínas, então, elas têm função de transporte de lipídios. Entre eles, o próprio colesterol. Classificação. Nós temos, então, os ácidos graxos e seus derivados, que fornecem uma série de substâncias, hormônios, pró-hormônios, triglicerídeos, que é a forma de reserva, ceras, função de proteção. Onde nós temos cera? Nós produzimos cera. Onde temos cera? No ouvido. As abelhas produzem cera. As plantas produzem cera. A cutícula da folha, cera, proteção da folha. Nós temos, então, aqueles que formam membranas. Glicerofosfolipídios. Glicero, que tem um glicerol. Fósforo, tem um fosfato. Esfingolipídios contém, ao invés do glicerol, a esfingosina. Os isoprenóides. Os isoprenóides são aqueles que, na maior parte deles, dão origem às vitaminas, vitamina D, vitamina E, vitamina D não, a vitamina E, a vitamina K, a vitamina A, são todos isoprenóides. E sua origem são os vegetais. A maior parte deles vegetais. Transportadores de elétrons também, isoprenóides, a coenzima Q, a plastocianina, a ubiquinona. Esteroides são os derivados do colesterol. Por sua vez, o precursor dele é um isoprenóide também. Então, os esteroides são todos derivados do colesterol. Ok? Vamos aos ácidos graxos. Aqui temos o ácido graxo de cadeia de 18 carbonos. O ácido esteárico. Esteárico, oleico, linoleico, linolênico. Saturado, não tem ligação dupla. Aqui tem uma ligação dupla, no carbono 9. Ora, você tem 9 e a estrutura toda tem 18. De onde vem aquelas ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5? Bem, a nomenclatura, a enumeração, se vocês olharem aqui, ela começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, termina em 18. O que seria ômega 3? Ômega 6? Ômega 9? Quando a gente começa a contar, ao invés do grupo funcional inicial, que é o grupo carboxílio, na extremidade oposta, do final. O primeiro carbono do final é o ômega 1.
Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse aqui é o ômega 9. Então, ômega 9 é o ácido oleico, ômega 9. O linoleico, ele é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é o ômega 6. E o linolênico é o ômega 3. Repara, o linolênico tem 3 ligações duplas. Essas ligações duplas estão em que isomeria? Hein? Qual a isomeria dessa ligação dupla? É cis ou é trans? Hein? Cadê aqui? Vem aqui, tchau, ligação dupla, volta para cá. Ele é cis. Como? Cis é do mesmo lado. Todas são cis. Então, olha só, os ácidos graxos naturais são todos com insaturação cis. Tá? Todos. Como é que vem saturação trans? A insaturação surge quando um ácido graxo desse aqui tem 2 ligações duplas conjugadas, aqui, aqui. O que acontece quando faz a hidrogenação em alta pressão? O hidrogênio entra aqui, outro hidrogênio entra aqui, essa dupla some e surge uma dupla aqui. E essa dupla que surge é trans. Por que trans? Porque a ligação trans ela é mais estável do que a cis. Então, a forma trans. Hoje em dia, então, não se usa mais, se usa muito pouco esse processo de hidrogenação, que se faz mais processos enzimáticos de transesterificação. Ou seja, pega um ácido graxo de um lipídio, pega um lipídio de ácido graxo de cadeias diferentes, misturam todos eles, bota uma enzima, uma lipase. A lipase, então, começa a hidrolisar. Lembra que a enzima ela catalisa a reação dos dois lados. Então, o que ela faz? Ela hidrolisa um, hidrolisa o outro, depois reesterifica, só que agora trocado. Então, faz uma nova combinação de ácidos graxos e lipídios, de maneira que eles agora, um que era sólido e o outro que era líquido, você acaba tendo uma mistura pastosa, no meio termo. Aqui, então, mostrando uma tabelinha com os nomes sistemáticos, os nomes vulgares, que a gente chama assim. Então, aqui, esse aqui é do óleo de coco, tem 12 carbonos, saturado. Então, o óleo de coco é o único óleo vegetal sólido, porque ele é saturado. Ele é majoritariamente, quase 99% dele, é um triacilglicerol do ácido graxo de 12 carbonos, o ácido láurico. Então, ele é sólido. E aí ele tem uma ligeira pastoso, é um pouco pastoso, porque tem uma mistura ali de alguns ácidos graxos insaturados. Então, quando vocês olham lá no rótulo dizendo que ele é fonte de poliinsaturase, é mentira. Mentira. Mas mentira mentirosa mesmo, porque ele tem ácido láurico ali. 90% dele. Se você quer uma fonte de ácidos graxos insaturados, você deve então procurar as fontes que tem mais, tipo assim, girassol, canola, milho. Né? O óleo de soja, ele contém mais ácido oleico, ômega 9 e ômega 6. Ele tem ômega 3? Tem. Ele tem mais ômega 6, tá? Do que o óleo de milho. O óleo de milho tem mais ômega 3. O óleo de girassol tem mais ômega 3. E, segundo os estudos, sugerem aí, né, uma relação superior de ômega 3 para ômega 6 é melhor para o sistema cardiovascular nosso. Diminui a quantidade de LDL, aumenta de HDL
diminui a formação de ateroma. Então, vamos ver mais adiante como é que é a formação de ateroma, tudo isso. Tá? Então, os ômega aqui eu já expliquei como é que é. E aqui, então, a presença da insaturação cis. O que ela causa na estrutura do ácido graxo? Então, o ácido graxo ele não fica retinho. Na insaturação ele dá uma quebrinha de perna. Tá vendo aqui? Aí, a quebradinha de perna dele faz com que ele ocupe um volume maior. Ocupando um volume maior, ele interage menos com os ácidos graxos ao redor dele, daí ele tem um ponto de fusão menor, e a membrana, que é constituída desse tipo de lipídios com mais insaturação, como ele ocupa um volume maior, ela é mais fluida do que uma membrana celular constituída de ácidos graxos saturados. Ácidos graxos saturados, eles interagem mais, ficam mais compactos, e então a membrana celular fica mais rígida, mais viscosa, tá? Com maior ponto de fusão. Qual o problema, então, da insaturação trans? A insaturação trans não é bem saturada, mas também não faz essa perninha, de maneira que ela fica no meio termo, quando ela entra, então, na formação de membrana, e aí a membrana plasmática, a membrana celular, não tem as propriedades que ela deveria ter. Ela não tem a viscosidade e a fluidez correta. Isso acarreta, então, em dano celular. Alguns ácidos graxos são super insaturados. O ácido araquidônico é um deles. O ácido araquidônico é um ácido graxo essencial. Então, da mesma maneira que existem aminoácidos essenciais, existem ácidos graxos essenciais. Aqueles que nós não sintetizamos, aqueles que devem vir da dieta. Então, o ácido araquidônico é um deles. Nós temos que ingerir ácidos poliinsaturados para que, a partir dele, as nossas células sejam capazes de formar ácidos graxos poliinsaturados de cadeia maior, que é o caso desse ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele é feito a partir do precursor poliinsaturado que vem dos vegetais. São os vegetais que são capazes de formar esses poliinsaturados. Nós não somos. Então, a partir do ácido araquidônico, formam-se, então, as substâncias que são chamadas de leucotrienos. Os leucotrienos são responsáveis pela resposta imunológica, a resposta inflamatória. Então, quando você tem um corte, uma inflamação, é, na verdade, a formação de leucotrienos a partir do ácido araquidônico, dispara um processo enzimático. Quando você, então, toma anti-inflamatórios, você está inibindo toda essa cadeia de formação dos leucotrienos, o processo inflamatório. No caso, o exemplo aqui é prostaglandina. PGA, prostaglandina. Cera. A cera que as abelhas fazem é um éster, aqui, ligação éster, a partir, então, de um álcool de cadeia longa, tricotanol. Se repararem aqui, tem 30 carbonos, 28, 29, 30, e o ácido palmítico, que tem 16 carbonos. Então, é uma estrutura bem grande. Bem grande. Aí forma a cera. Essa cera é diferente da cera, por exemplo. Vela feita com cera de abelha e vela feita com parafina. Parafina é um hidrocarboneto, vem do petróleo. Cera de abelha vem da cera de abelha e é um éster. Quando queima, né, aí falar que a cera gera benzeno, tem aquelas porcariadas todas na cera, que isso, que aquilo. De fato, pode ter. Como é a parafina, veio do petróleo, e não há uma preocupação de se retirar, de purificar a parafina, de maneira que você tenha uma parafina ultra pura para fazer vela, pode ter compostos, benzeno, pode ter uma série de substâncias, quando queimadas, possa gerar substâncias cancerígenas. Né? Isso pode ser. Mas, qualquer substância, quando parcialmente queimada, ela pode gerar substâncias potencialmente cancerígenas. Até mesmo papel.
Uma comparação, então, entre as três classes que nós vamos abordar. O triacilglicerol, o de reserva, totalmente apolar. O colesterol, está aqui ele. E os lipídios formadores de membrana. Duas cadeias alifáticas apolares, que interagem entre si, e a parte polar exposta ao ambiente aquoso. Tá? Uma molécula, então, tem uma região polar e uma região apolar. A região apolar se segrega da região polar e a região polar se expõe. A região polar vai ficar exposta ao ambiente aquoso e a região apolar vai ficar escondida. Dessa maneira se constrói a membrana. É uma molécula, então, anfipática. Ok? Anfipática. Tem empatia pela apolaridade e pela polaridade. Anfipática. Então, aqui as classes. Nós vamos falar destes aqui. Até aqui. Não falaremos deste aqui. Desses aqui, não falaremos. São os sulfolipídios, porque eles são vegetais. Presentes nos vegetais, os cloroplastos. Não falaremos deles. Falaremos, então, esfingolipídios, esfingofosfolipídio, fosfolipídio e o triacilglicerol. O triacilglicerol, como é que ele é? Está aqui ele. 3 ácidos graxos e o esterificando glicerol. Uma molécula apolar, então, usada como o quê? Reserva energética. Onde elas estão, então? Nos nossos tecidos adiposos. O tecido adiposo também pode estar uma pequena quantidade no fígado, uma pequena quantidade no músculo, isso é normal. Quando há um exagero de depósito de triacilglicerol no fígado, tem uma doença, esteatose. A esteatose é um acúmulo excessivo de triacilglicerol no fígado. É resultante de uma dieta errada, uma dieta alimentar incorreta, onde há um excesso de carboidrato, excesso de ingestão de carboidrato, com pouca demanda calórica. Seja uma pessoa que come muito doce, come muito pão, come muito carboidrato, mas não tem a contrapartida de atividade física. É uma pessoa sedentária, vai ficando gorda. Ah, mas tem gente que é magra e tem gordura no fígado. Se a pessoa tem uma contrapartida e ainda assim tem gordura no fígado, ela pode ter, então, um problema metabólico. Aí é uma patologia mesmo. Mas todo mundo tem uma pequena quantidade de gordura no fígado. Não existe um fígado desprovido de gordura. Assim como não existe um músculo desprovido de gordura. Dentro do músculo. Não é fora do músculo, não. Dentro da célula. Tá? A célula muscular tem uma pequena reserva de triacilglicerol dentro dela. E aí, como é que começa a... você pega, tira, vai retirando. O glicerol 3-fosfato é a unidade iniciadora do processo de biossíntese. Aí entra o primeiro grupo acil, entra o segundo grupo acil, forma então o ácido fosfatídico. Ele tem 2 caminhos a seguir. Ou ele vai formar um lipídio de membrana, se a célula precisar de formar um lipídio de membrana, ou vai formar um triglicerol, um TAG, triacilglicerol, que vai então ser armazenado. Nesse caso, então, o grupo fosfato se perde e entra um terceiro grupo acil. Bem, entre os grupos, aqueles que formaram lipídios, isso aqui, essa unidade básica é o ácido fosfatídico, a partir dele. Se você substituir, então, aqui, dependendo do substituinte, nós temos fosfatidil, etanolamina, colina, serina, glicerol, inositol e fosfatidilglicerol. É um dímero. Os dois são ligados. Todas essas classes aqui, então,
Para cada classe dessa, tem uma combinação de ácidos graxos formando. Então, não dá para dizer como é que é exatamente a estrutura dessa classe. Você simplesmente define em classe de acordo com quem está ligado aqui ao fosfato, aqui de baixo. Para saber quem está aqui, você tem que separar, isolar essa classe, depois reagir esses ácidos graxos, separar esses ácidos graxos do glicerol, reage com metanol, forma um éster volátil, joga no aparelho, eles se separam, né? E aí você sabe qual é a proporção, quanto tem de cada um. Aí você sabe exatamente qual é a composição. Bem, para nós aqui, então, precisamos saber que existem, então, fosfolipídios e que eles são divididos nestas classes e eles vão formar o quê? Qual a principal função deles? Formação de quê? Existem para quê? Membranas. Eles são os formadores de membranas biológicas, tá ok? São lipídios estruturais, formadores de membrana. Aqui está mostrando, então, como é que seria um deles. Por exemplo, esse aqui é a etanolamina, fosfatidiletanolamina, com um ácido ceárico, um ácido oleico. Repare, então, a ligação dupla do ácido oleico, formando a quebradinha da perna. Outros lipídios, né? Com função imunológica. São ativadores de plaquetas. Só que ao invés de formar uma ligação éster aqui, uma ligação éter, e eles participam na resposta imunológica, na resposta da formação de plaquetas. Então, tem essa função também. Os esfingolipídios. Os esfingolipídios, ao invés de ter o glicerol, tem essa molécula aqui, enorme aqui. A esfingosina ou dihidroesfingosina. A diferença delas é que essa tem dupla, essa não tem ligação dupla. Como é que acontece a formação do lipídio? Está aqui a esfingosina. Aqui, ao invés de formar uma ligação éster, uma ligação amida, um grupo amino aqui, tem um ácido graxo, liga aqui, cá está ele. E na terceira posição entra, então, um outro substituinte, que pode ser o hidrogênio, aí a ceramida. Já viram falar de shampoo com ceramidas? Já? Shampoo com ceramidas. Isso aí, bem-vinda. Ceramida é isso aqui. Aí tem o único esfingolipídio que contém fosfato, é a esfingomielina. Que forma quem? Quem vocês acham que ela forma? Esfingomielina. Bainha de mielina. A bainha de mielina feita com esfingomielina. Qual é a função da bainha de mielina? De quem? Proteger os neurônios de quem? De quê? Para nós aqui, para vocês, atletas, preparadores físicos, qual seria a preocupação de vocês na integridade da bainha de mielina no neurônio? Senta aí, rapaz, você está em pé aí por quê? Senta, bora, presta atenção. Qual a importância da bainha de mielina numa atividade física? Comunicação, sim. Comunicação de quem com quem? O que exatamente na comunicação? Vamos lá. Como é que acontece a informação do cérebro? Você tem atividade física. Quem manda o músculo contrair? Quem é? Quem é que manda? É o cérebro? É o sistema nervoso? E a informação chega como? Através de pulsos neurais. Como é que é um pulso neural? Né? Tá aqui a célula,
neural, aqui o axônio dela, né? E aí ela faz assim, tem as terminações dela, aí tem a sinapse, né? Aí sai aqui os neurotransmissores, não é isso? E vai a outra. Dentro do neurônio tem então aquela bainha de mielina aqui, envolvendo, aqui tem a bainha de mielina. Como é que acontece o pulso nervoso? Se nós ampliarmos aqui, a membrana aqui, do lado externo está carregado positivamente e do lado interno está carregado negativamente. Como assim? Porque do lado externo temos acúmulo de íon sódio e do lado interno acúmulo de íon cloreto. Aqui tem mais, né, tem as bombas de sódio e potássio que ficam bombeando e fazendo esse gradiente o tempo todo. Quando vem informação para ser transmitida pelo neurônio, há o que a gente chama de despolarização da membrana. Ou seja, há uma inversão de polaridade na membrana. Essa inversão de polaridade, ela viaja ao longo da membrana. Para isso, a membrana tem que estar em integridade correta. Então, a bainha de mielina, que fica aqui envolvendo isso tudo, ela permite que esse pulso nervoso viaje em velocidade mais rápida. À medida que ele vai envelhecendo e a bainha de mielina vai se degenerando, o pulso nervoso vai diminuindo sua velocidade, o que diminui também a velocidade de resposta do grupamento muscular. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, quando há uma destruição completa da bainha de mielina, quando a membrana fica nua, exposta, o que acontece é o seguinte: existe um fenômeno físico. Você tem aqui cargas em movimento. Cargas em movimento geram campos magnéticos. Você já tem um campo elétrico, você tem uma carga positiva e carga negativa. Já existe um campo elétrico ali. Cargas em movimento geram campo magnético. Campo magnético, por sua vez, induz um outro movimento de cargas. É assim que você carrega o celular por indução. Não é? Os elétrons passam numa bobina, geram um campo magnético que induz uma corrente elétrica na bateria. Energia sai da bobina, passa para a bateria, dessa maneira. Então, se você tiver aqui em conjunto, aqui você tem um neuromotor indo para uma região, aqui você tem vizinho a ele outro neuromotor que vai para outra região. Esse aqui manda você pular, esse aqui manda você respirar. A informação teria que passar por esse canal. Só que eles estão próximos e as membranas estão nuas. Quando, então, começa a haver o movimento de cargas aqui, como eles estão muito próximos, estão completamente isolados, expostos, não há isolamento, a informação que está passando aqui, ela começa a desviar para cá, porque ela induz movimento de íons na membrana do neurônio vizinho. A informação que dizem o cérebro, então, manda você respirar, quer dizer, pular, e aí chega lá, faz você respirar de uma maneira descontrolada. Então, começa a haver curto-circuito dentro do cérebro, dentro do corpo. Que acontece uma doença com isso. Existe uma doença que é ligada ao sexo, que é transmitida de mãe para filho, e um menino, quando chega aos 7 anos, ele começa a desenvolver essa doença, e chega aos 10 ele morre. Ele vai perdendo as funções uma por uma, vai ficando cego, mudo, surdo, até que ele é incapaz de respirar, comer, por fim morre.
Quer saber disso? Tem um filme chamado Óleo de Lorenzo. Óleo de Lorenzo. Óleo de Lorenzo fala sobre isso. Hã? Óleo de Lorenzo. Lorenzo foi um filho de um diplomata, e o diplomata não aceitou que ninguém soubesse coisa alguma dessa doença na época. Ele então começa a estudar bioquímica, e aí ele junto com outro, ele paga um evento em que bioquímicos que estudavam essa doença se encontrassem e discutissem, porque cada um publicava uma coisa, e naquela época a informação não é que nem hoje, né? Google, Scopus, bota lá e... Não, você tinha que procurar, você tinha que ir na biblioteca, caçar, achar, anotar no papel, ir na outra biblioteca, achar o arquivo, saber onde ele estava, pedir para que trouxesse. Então, a comunicação do conhecimento, a integração do conhecimento era muito difícil, somente em eventos. E esses eventos custam dinheiro. Então ele pagou. Trouxe esses médicos juntos, cada um começaram a discutir. E aí ele que nem bioquímico era, não tinha doutorado na área de bioquímica, ele estudando bioquímica, ele num sonho, né, o filme mostra dessa maneira, né? Ele sonhou então, teve um insight de como resolver o problema. Lembra que eu falei lá em enzimologia, a disputa entre duas substâncias semelhantes, que um engana a outra, que um engana a enzima, um inibe a enzima. O que acontece com essa doença de óleo de Lorenzo, essa doença aqui, entre muitas doenças de metabolismo de lipídios, é que, da mesma maneira que as proteínas são sintetizadas e degradadas, os lipídios também são sintetizados e degradados constantemente. O problema é que algumas enzimas, as enzimas de biossíntese funcionam e a enzima de degradação não funciona. Então os lipídios começam a acumular e dissolvem a bainha de mielina, dissolvem, destroem. Eles começam a interagir com a bainha de mielina e dissolvem a bainha de mielina. Aí, né, ele então, estudando bioquímica, estudando enzimologia, né, a partir dos insights, das informações que ele colheu dos cientistas, o que ele sabia? Que havia um acúmulo devido à biossíntese. Então, e que o óleo de oliva, o azeite, né, melhorava a situação. O que tinha no óleo no azeite? Tinham ácidos graxos de C20, C22, 20 carbonos, 22 carbonos. O problema exatamente estava no ácido graxo de 22 carbonos. E aí, então, ele teve o insight de que, e se ele fizesse um ácido graxo de 24 carbonos, de maneira que ligasse a enzima que faz a biossíntese e, assim, inibisse a enzima. Ele entrou em contato, então, com um químico que sintetizou o óleo contendo ácido graxo de 24 carbonos. Aí ele deu para o filho dele, então, já parou de avançar na doença, mas não recuperou, porque o filho dele já estava perdido. O filho dele parou de avançar, mas o óleo de Lorenzo, então, começou a ser uma medicação para as crianças, os meninos que têm essa doença. Por isso que é chamado de óleo de Lorenzo. Lorenzo viveu até um pouco tempo atrás, morreu velho. Por exemplo, para quem ia viver até os 7 anos, 8 anos, ele viveu até os seus 15, 16 anos. Viveu bastante. Não sei se valeu a pena viver daquele jeito, porque ele ficou ali, caído na cama, né? Mas foi graças aos pais dele que estudaram com afinco que conseguiram desenvolver o remédio, o óleo de Lorenzo. Tá? Aí, aqui a esfingomielina, e os demais? Quais outras funções dos demais
esfingolipídio, onde eles estão presentes majoritariamente? Se vocês olharem os nomes, galactosilceramida, lactosilceramida, globosídeo, vou virar aqui próximo, está aqui, gangliosídeo, globosídeo, onde eles estarem presentes? Eles estão mais presentes exatamente na formação de células neurais, células cerebrais. Então, os esfingolipídios são os lipídios que, majoritariamente, estão formando membranas do sistema nervoso, tá? Seja ele central, seja ele periférico. Tá? Também formam outros órgãos. Temos aqui, então, alguns deles estão relacionados com reconhecimento celular, também formam o baço e o fígado. E aí, tem uma outra doença de metabolismo de lipídio, que é a doença de Tay-Sachs, que é o acúmulo deste camarada aqui, gangliosídeo GM2, no cérebro e baço. Aí o menino fica retardado, vive pouco tempo. Também morre quando é bebezinho ainda. Não desenvolve bem o cérebro, né? Tem deficiência de desenvolvimento cerebral, desenvolvimento baço, não desenvolve bem e acaba falecendo. Tá? Então, que está vermelhinho aqui, ó, para vocês guardarem as funções, tá? Tá? Um vermelhinho ali, que eu quero que vocês guardem. Ok? Então, repara que tem uma estrutura de oligosacarídeo. Então, são oligolipídios, glicolipídios. Glicolipídios são lipídios que têm uma parte polar, que são açúcares, e a parte apolar, que são os ácidos graxos que constituem, né? E a própria molécula esfingosina. Forma o lipídio. Aí mostrando aqui o tamanho dessa molécula, olha só como ela é. Essa região todinha é polar, com estrutura de oligosacarídeo, e essa região aqui é apolar, são essas duas cadeias aqui, que vai constituir a região apolar e aqui polar. Como é que isso então vai formar a membrana, né? Uma outra característica dos esfingolipídios é a tipagem sanguínea, exatamente está presente na membrana, a hemácia. Então tem a tipagem sanguínea O, A e B. Se você pegar o O, olhar o O, você tem aqui a glicose, galactose, N-acetilgalactose, galactose e aqui a fucose, que é um outro açúcar. Tipo A é essa base aqui, que é o O. O O, então, é a base. E aí, ligado aqui, tem N-acetilgalactose. E o B, ao invés de ser N-acetilgalactose, é a galactose. O nosso sistema imunológico é capaz de reconhecer essa diferença aqui, ó. A presença e ausência desses glicídios. N-acetilgalactose e galactose, a diferença é muito pequena. A presença de grupo acetil ali. E porque isso está presente numa superfície de uma hemácia, o nosso sistema imunológico é capaz de reconhecer esse pequeno detalhe. Se você jogasse essa molécula sozinha dentro do nosso sistema corrente sanguínea, essas moléculas, passaria despercebido. É muito pequeno. Mas como está dentro de uma hemácia, está na superfície de uma hemácia, uma célula enorme, aí o nosso sistema imunológico vê. Mapeia e vê. Então, se você é do grupo A, você tem anticorpo contra o B. Se você é do B, você tem anticorpo contra o A. Mas você não tem anticorpo contra o O. Por que será? Se vocês olharem aqui, isso aqui é o O. Isso aqui é o O. Por que será que o A não tem contra o O? E nem o B tem contra o O? Isso aqui é o O também, ó. Sabe por quê? Porque esses dois aqui
eles podem sofrer hidrólise espontânea. Então, quem é A ou quem é B, tem um pouquinho de O. Todo mundo tem O. Um pouquinho, mas tem. Então, se o sistema imunológico reconhecesse essa sequência aqui, que é o O, você teria uma doença autoimune. Atacaria suas próprias hemácias. As hemácias que perdessem a N-acetilgalactose ou a galactose seriam imediatamente atacadas pelos anticorpos. Então, nós não temos. Quem é AB tem esses dois e, evidentemente, não tem nenhum sistema anticorpo nem contra A, nem contra B. É o receptor universal. E aí, como é que é formada a membrana, então? A membrana ela se organiza dessa maneira. Até agora vem falar dos lipídios, fosfolipídios, glicolipídios, esfingolipídios. Bem, então aquela parte polar, seja ele devido a ter um grupo fosfato, uma parte polar fosfatada, ou seja, um oligosacarídeo polar, vai ficar exposto à superfície do ambiente aquoso. E a parte apolar vai segregar, vai se esconder, formando uma fase separada. Bem, por que forma essa estrutura? Se você pegasse esses lipídios separados, botasse na água, o que é mais organizado? Uma estrutura assim, ou todos esses lipídios que estão aí formando essa vesícula, espalhados na molécula de água? O que é mais organizado? Assim. Só que, quando você mistura água e óleo, o que acontece? Mas separa como? Um embaixo, outro em cima. Exatamente. Se você está aqui o óleo e aqui a água, vocês já observaram essa interface aqui? Quantas interfaces tem nesse sistema? Temos água, óleo e o ar. Não é? A interface aqui é arrumadinha. A interface aqui é o quê? Também arrumadinha. Se você chacoalhar isso aqui, vão ficar com um monte de bolinha, né? E com o tempo volta a se separar. Onde é que eu tenho maior superfície de interface? Aqui ou aqui? Eu tenho maior superfície de interface quando eu chacoalhei e fiz milhares de bolinhas ou aqui? Eles estão separados. Chacoalhei. Na interface, as moléculas estão o quê? Organizadas. Fora da interface, elas estão desorganizadas. Elas ficam de qualquer jeito, menos organizadas. Então, quanto maior for a interface, maior é a organização do sistema. Embora você não veja nenhuma estrutura aqui, tem mais organização molecular porque tem mais superfície de contato, tem mais interface. Ok? Se eu pegar aquelas fosfolipídios ali, eu só não terei interface. Se o ambiente for aquoso, eu só não terei interface na região polar. E na cauda apolar, na região apolar, tenho interface. Para cada molécula separada dessa, uma interface com a água. Então, no final das contas, quando as moléculas lipídicas estão separadas, você levar em conta a interface, tá, em cada molécula separadamente, o sistema como um todo está muito organizado.
Você não vê organização nenhuma macroscópica, mas microscopicamente, molecularmente, eles estão bem organizados. E aí o que acontece? Quando então a parte apolar começa a interagir uma com a outra e se segregar, se esconder da água, repara, quando duas interagem lado a lado, aquela interface sumiu. A interface que estava aqui desapareceu. A outra sumiu. Então, à medida que ela vai interagindo e fecha o círculo, nenhuma molécula ali agora está fazendo interface com a água. Bem, o problema é que, como ela tem duas cadeias, elas não conseguem fechar o círculo que nem uma fatia de pizza. Elas não conseguem fazer isso aqui, ó. Ou seja, aqui a parte polar, exposta com a água, se segregando totalmente, excluindo completamente, de maneira a excluir totalmente a interface. Elas não conseguem. Por quê? Porque elas têm duas caudas, têm duas cadeias. Elas conseguem interagir assim. Aí elas fecham. Se tiver curvatura suficiente, elas fecham. Forma um círculo. Só que tem embaixo, fica exposto. Daí, então, para completar o processo de segregação, forma-se uma segunda camada. Segunda camada forma embaixo aqui, excluindo essa parte inferior. Então, a parte polar fica exposta, você forma um ambiente externo e um ambiente interno. Agora você tem uma vesícula, você tem a formação de uma membrana. E você, você, fazendo isso, você segregou o apolar do polar, escondeu o apolar do polar, não há mais a presença da interface, e aí você fez uma estrutura mais organizada, mas desorganizou todo o sistema que estava em volta. Todas as moléculas de água que estavam ali bem organizadinhas, formando interface. Pum! Acabou a interface. Não há mais interface. Então as moléculas de água não ficam mais organizadas ali. O sistema agora, como um todo, está menos organizado, com menor energia. Tá? Então, por isso que forma essas micelas. A formação de micela segrega a parte polar da apolar, faz ter, então, uma estrutura organizada, mas não tem interface. Então, repara, isso é válido também para as proteínas. Quando a proteína ela se novela, o que ela faz? Ela exclui o que é apolar da presença de água e expõe o que é polar. Ao invés de termos agora uma interface em volta da proteína, temos água interagindo com a proteína, dissolvendo a proteína, e a parte polar toda, apolar toda escondidinha lá dentro. E assim ela tem a estrutura que ela precisa ter. E aqui é a mesma coisa. Agora, então, formou-se uma vesícula, formou-se uma membrana. Isso que mantém a membrana íntegra. Se você excluir a água do ambiente externo, essa estrutura se desintegra. Se você trocar água por um solvente apolar, tudo isso se desintegra. Daí, então, por que é muito danoso você manipular com mãos nuas óleos, querosene, petróleo, substâncias orgânicas? Porque elas vão atacar a membrana das suas células de epitélio. Elas vão destruir e vão penetrar. E vão entrar dentro da célula, vai matar a célula, vai destruir o tecido e vai penetrar para dentro do seu corpo. Ela rapidamente entra. Então, quando você manipula gasolina, querosene, todas as substâncias orgânicas com mãos nuas, ela entra dentro do seu corpo, sim, ela vai parar na sua corrente sanguínea. Não basta lavar com sabão, não. Já está lá dentro da sua pele.
lá dentro. Causa, se entrar dentro da corrente sanguínea e ficar lá dentro, vai causar problemas contigo. Tá? Por isso, você jamais deve manipular substâncias orgânicas com mãos nuas. Deve usar luva. Luva, máscara, porque os vapores entram também no seu pulmão e vai fazer a mesma coisa. E aí, mostrando aqui então, ó, um detergente comum, que é aquele sabão da tua casa, ele só tem uma cadeia califática, a interação dele é cônica, aí ele forma uma micela perfeita. O interior apolar e a parte apolar externa, formando a casca interagindo com a água. Os lipídios de membrana, eles têm duas cadeias, aí então eles são obrigados a formar duas membranas, duas camadas, para excluírem completamente a água, e assim então, quando eles formam o círculo, eles formam dois ambientes, um ambiente externo e um ambiente interno. Você pode usar esse sistema aqui para fazer transporte de medicamento. Esse foi o princípio utilizado na vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, eles usaram nanopartículas. O que na verdade? Eles usaram nanopartículas que eram, na verdade, isso aqui. Vesículas lipídicas, onde, dentro dessa vesícula lipídica, continha o RNA viral do vírus da Covid, que expressava, então, a proteína spike, exatamente a proteína problemática. Esse lipossoma, então, encontra a célula-alvo, você toma aqui, ele entra dentro da célula-alvo, e aí se funde, que é membrana, lipídio com lipídio, eles se fundem e joga para dentro da célula o material genético, o RNA. O RNA, então, é traduzido formando a proteína. Essa proteína acaba indo para a superfície da própria célula, que foi infectada por esse lipossoma. Então, os anticorpos reconhecem aquela célula como célula infectada, viral, vai lá, ataca aquela célula, mata aquela célula e ainda faz anticorpos contra ela, destrói aquela célula todinha, mapeia as proteínas dela e faz anticorpos contra aquela proteína estranha. Ele reconhece aquela proteína aquela célula como uma célula infectada. Qual o problema da proteína da vacina da Pfizer? A vacina da Pfizer, ela não funde somente o lipossoma na célula-alvo, mas ela também foi encontrada no cérebro, nos testículos, no ovário, no fígado. E aí, isso não é bom não. Tá? Já foi encontrado também, tem uma publicação que mostra que esse RNA eventualmente se funde ao DNA da célula por conta de uma enzima que nós temos, que transforma RNA em DNA. Isso foi comprovado in vitro, ou seja, em laboratório, não em vivo, não em pessoas, mas foi comprovado em células cancerígenas de fígado. Foi comprovado que isso pode acontecer. Ou seja, se pode acontecer dentro do tubo de ensaio com células cancerígenas de fígado, pode acontecer com você não sabe. Você não sabe. Tá? Mas esse é o princípio dessa vacina. Vacina que foi lançada recentemente, né? Com esse princípio, usando então lipossomas. Outra maneira que você pode fazer você pode colocar dentro desse lipossoma um pigmento. Você coloca um pigmento, você pode botar clorofila, você pode botar azul de metileno, coloca aqui dentro. Aí esse lipossoma vai se funde a célula, por exemplo, uma célula cancerosa, ele se funde e joga então esse pigmento para dentro da célula. Você vai então com uma guia óptica, ilumina aquele tecido canceroso. O pigmento então, quando absorve luz, fica energético, reage com o oxigênio
gera então radicais livres e mata as células cancerosas, porque a célula cancerosa tem um metabolismo muito elevado, ela está respirando muito, tem muito oxigênio, tem muito radical de oxigênio ali presente, ela é um alvo preferencial e aí mata. Hoje em dia se faz esse tipo de coisa não usando lipossoma diretamente, você aplica azul de metileno em infecções, depois irradia com laser vermelho, é uma forma também de destruir infecção. Então, são maneiras que você tem de usar o lipossoma. Tá? O que é permitido a esses lipídios fazerem quando eles estão formando, então, esse lipossoma, essa bicamada? Quais movimentos são permitidos? Bem, ele pode rodar, ficar dançando lá, rodando. Ele pode transladar, viajar, transladar ao longo da membrana. Então, a membrana, lipossoma, é como se fosse um mar, uma superfície, e ele fica viajando ali. Ele pode, então, rodar, pode andar para lá, andar para cá. O que ele não pode fazer? Ele não pode sair de uma membrana, de uma camada e ir para outra camada. Ou seja, um movimento de flip-flop. O pessoal fala flopar. Ele não pode estar aqui na membrana superior, na parte superior, inverter a posição dele. Ele até pode, vou dizer que ele não pode, ele pode, mas é muito difícil, porque tem uma barreira energética muito grande. Ele tem que pegar, inverter sua orientação, está para cá, virar para cá, e a parte polar dele tem que passar por dentro de toda a estrutura apolar. Então tem uma barreira energética elevada. Mas não quer dizer que seja impossível, pode acontecer. Existem enzimas que fazem essa flopagem, digamos assim, né? Tem enzimas que assistem esse movimento, diminuindo a energia de ativação, exatamente, propiciando um ambiente apolar, protegendo do ambiente apolar, faz um ambiente polar específico, e aí inverte a posição do lipídio e coloca na outra camada. O que isso é importante do ponto de vista fisiológico? Isso permite que as camadas tenham composição lipídicas distintas. Então, a camada superior da membrana pode ter uma composição de aminoácido, de lipídio, perdão, e a camada inferior outra composição de lipídio, porque não se misturam facilmente. Tá? Se misturasse facilmente, não teria como ser diferente. Né? Você coloca água, você coloca café, coloca leite, eles fazem aquelas começam a se misturar, ainda fica um lado mais branco do que o outro, aqui tem mais café do que tem mais leite, fica com cores diferentes. Você dá uma batidinha ali, rapidinho, fica todo mundo café com leite. Acabou, não é? Já é assim que ficaria a membrana. Se é difícil deles saírem de uma camada e irem para outra, então as camadas podem ter composição diferente. E isso é importante, porque uma vai ficar voltada para o lado interno da membrana da célula e tem que ter propriedades específicas. Outra vai interagir com o ambiente externo e tem que ter propriedades específicas. Elas não têm que ter as mesmas propriedades. E aqui, então, uma técnica que a gente usa para explorar, para entender como é que é a disposição de proteínas ao longo das camadas, que é uma técnica que a gente chama de congelamento e clivagem, né? A gente chama de freeze fracture. Congela nitrogênio líquido e aí aplica uma força no ponto de clivagem, aí a membrana se parte exatamente entre as duas camadas. Aí você observa as protuberâncias das proteínas e as depressões e os buracos onde elas ficavam inseridas. Né? E aqui está uma proteína, uma membrana completa. Repare então, a parte estrutural, o mar fluido lipídico e as proteínas então dando as propriedades daquela membrana. Né? Os transportes iônicos, transporte de lipídios, transporte de proteínas
é dado, então, por essas proteínas. E essa parte aqui, que vocês veem esses rabichos aqui de glicolipídios, lipídios, carboidrato, estão mais aí para como um reconhecimento celular. A célula reconhece que célula é aquela, o que ela faz, então. Ponto de ancoragem, de hormônio e até mesmo de vírus. É assim que os vírus reconhecem as células-alvo dele. E aí, um experimento, um entre muitos experimentos, mostrando que os lipídios são... a membrana, perdão, ela é fluida, ela permite mobilidade de lipídios. Pegaram duas células, uma célula de camundongo, uma célula humana, a célula humana com um marcador fluorescente vermelho e a célula de camundongo, um marcador fluorescente verde. Aí, por meio de um vírus, fundiram as duas células. Inicialmente, os marcadores estavam separados, os lipídios estavam separados. Com o passar do tempo, eles ficaram todos misturados. Mostrando, então, que os lipídios têm movimento livre na bicamada. Sim, em cada um em sua camada, mas cada um pode movimentar-se lateralmente e migrar. Aí vocês poderão falar lá na aula que eu vou voltar a esse assunto, na aula de respiração, como é que os complexos respiratórios ficam todos alinhadinhos, né? Quer dizer, então, embora eles tenham mobilidade, algumas membranas são mais fluidas que as outras. Aquelas em que os componentes proteicos não precisam ficar alinhados, agrupados em alinhados para acontecer o que é necessário, por exemplo, transporte elétrico, atividade respiratória, a membrana é mais fluida. Onde os complexos têm que ficar próximos e alinhados corretamente, a membrana é bem rígida. Ou seja, os lipídios eles ficam presos ali. Eles não migram muito. São lipídios rígidos, lipídios que contêm ácidos graxos saturados, contêm bastante colesterol, lipídios de cadeia longa, ácidos graxos de cadeia longa. Então, é mais difícil da proteína migrar. Se migrar, migra tudo junto. Né? Correto? Porque os complexos têm que ficar alinhadinhos, um perto do outro. Os isoprenóides. Isoprenóides, a maioria deles tem origem vegetal. E nos vegetais, isoprenóides têm duas funções. Absorção de luz e proteção contra dano fotoquímico. O beta-caroteno, quando você, por exemplo, come bastante beta-caroteno se acumula a pele. Ele tem duas vantagens. Primeira vantagem, que ele é um antioxidante bom, então ele vai te proteger de dano oxidativo. Segunda vantagem, ele tem três vantagens, é que ele é precursor da vitamina A. A vitamina A é importante na formação de ácido retinóico, que é um hormônio da pele, formação do pigmento visual. E a terceira vantagem é que é dano fotooxidativo. Ele te protege de dano fotooxidativo, ele te protege da radiação ultravioleta. Então, tem três vantagens você comer bastante beta-caroteno. Então, coma bastante cenoura, coma bastante folhagem. As folhas são verdes porque tem muita clorofila, mas elas têm bastante beta-caroteno. E não só caroteno. Não. Tem as xantofilas. Tão importante quanto o beta-caroteno, que é amarelo, são as xantofilas que são mais amareladas, outras são mais amarronzadas. As xantofilas, uma delas é a luteína. Luteína é uma xantofila muito importante que protege a mácula da retina. Protege a nossa retina. Então, xantofila, luteína, onde é que você vai encontrar isso? Nas folhosas, nas verduras. Verduras que contêm bastante pigmentos. Então, couve, espinafre. Espinafre, além de ter uma quantidade
legal de proteína em peso seco, ele tem bastante ferro, tem bastante pigmentos carotenoides, não, tem beta-caroteno, xantofilas, tem luteína, tem a astaxantina, várias outras xantofilas, que é da família dos carotenoides, que são isoprenóides. São importantes alimentarmente para nós, porque nos protege, são agentes antioxidantes. Aí o pessoal fala, uma alimentação colorida, um prato colorido, cheio de cores distintas, né? Tem mais caroteno, beta-caroteno, uma folha de espinafre e de couve do que na cenoura. Mas a cenoura é amarela, é porque a cenoura não tem nada além de caroteno, beta-caroteno. Então fica amarelinha. Mas tem muito pouco beta-caroteno na cenoura, muito pouco mesmo. Mas aí se você quer comer cenoura, a cenoura, você aproveita melhor o beta-caroteno da cenoura se você cozê-la do que você comer crua, pelas razões que eu já falei. Por conta que nós não temos celulase. Quando você cozinha, então exatamente você quebra a parede celular. Isso tem mais acesso ao alimento. Né? De preferência cozinhando essas verduras no vapor, porque você perde menos nutrientes que são extraídos no cozimento da água. A água quente, ela extrai a hemicelulose, rompe a parede celular e então extravasa os nutrientes para a água, que depois, se você não aproveitar, vai embora. Quando você cozinha no vapor, há o rompimento, mas com uma perda menor, principalmente quando você cozinha aquelas panelas específicas que tem. Você cozinha arroz, em cima tem uma região para você cozinhar os verduras com vapor. Então aqui a vitamina A, formando então o ácido retinóico, né? O retinal, que é o pigmento visual, e o ácido retinóico, que é o hormônio das células epiteliais. Quando a gente vai envelhecendo, né, tem pomadinhas contendo ácido retinóico que passa. Funciona? Funciona. Pode ficar certo que funciona. Tem vários outros aqui. Vitamina E. Onde é que tem vitamina E, gente? Um alimento rico em vitamina E que o pessoal diz que é afrodisíaco. Quem é? Amendoim. Amendoim. Né? Se fosse assim, né, marombeiro que come pasta de amendoim estaria sempre doido, né? Não é? Mas amendoim é bem perigoso, né? Amendoim cresce Vocês têm que comer amendoim certificado. Quando compara amendoim, tem que comer amendoim certificado. Porque no amendoim cresce um fungo. Esse fungo produz uma toxina que é hepatotóxica e causa câncer por acumulação. Então tem que tomar cuidado com o amendoim. Mesmo que se torre o amendoim, aquela toxina ela sobrevive à torrefação. Temos então a vitamina K, que é importante para a coagulação sanguínea. Temos aqui a ubiquinona, que é transportadora de elétrons na mitocôndria. Plastoquinona, que é transportadora de elétrons no cloroplasto. E dolicol, que é um transportador de açúcar. Repara só, a glicose ou qualquer monossacarídeo forma uma ligação glicosídica aqui, e aí com essa cadeia alifática enorme aqui, cadeia carbônica enorme, ganha a apolaridade, ele perde polaridade e ganha a apolaridade, assim ele pode atravessar a membrana plasmática, membrana celular, tranquilamente. Não tem que ter um transportador específico. Tá? Aí, deixa eu ver quantos slides temos. Tem muita raça de slides. Vamos começar a falar um pouquinho de esteroides. E aí nós encerraremos, então, daqui 15 minutos, 20 horas, tá? Esteroides. Os esteroides, então, são todos os lipídios derivados do colesterol. Então, se eu perguntar a você, qual a importância do colesterol? A primeira coisa que você tem que lembrar, ele é o precursor, a partir dele se formam todos os hormônios esteroides. Se falar, a partir dele forma os hormônios, não está certo, porque nós temos hormônios que não são esteroides. Hormônios
Esteroides. Ah. As plantas têm colesterol? Não. As plantas têm um fitoesterol, que é um esterol próprio dela. Além de formar os hormônios, o colesterol também auxilia na formação de membranas. Ele assiste na regulação da fluidez da membrana. A membrana está muito fluida, ele é colocado lá para diminuir a fluidez. Colesterol é uma molécula muito rígida, então diminui a fluidez. O colesterol ele é transportado na forma de éster na vesícula LDL, como aqui está palmitoil colesterol. Então ele é transportado em duas vesículas, DLDL e LDL. DLDL, nós vamos ver que não é função muito importante de transporte dela, embora ele esteja lá. A vesícula transportadora de colesterol importante é o LDL. Embora o pessoal fala colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL. O colesterol está presente nessas três vesículas, mas aquela que vai fazer o transporte do colesterol para o organismo é o LDL. O VLDL é o precursor do LDL. E, infelizmente, esses dois aqui são aterogênicos. Infelizmente. E quem contrapõe esses dois é o HDL. O HDL é o faxineiro, vai tirando o excesso de colesterol, os ateromas, vai limpando a bagunça que o LDL faz. Mas o LDL é essencial, ou seja, é um mal necessário. Como é que o colesterol é sintetizado? O colesterol é a partir do ácido bevalônico. É o precursor imediato dele. O ácido mevalônico ele é sintetizado a partir da enzima hidroximetilglutaricoenzima redutase. E o colesterol, então, ele é um inibidor alostérico heterotrópico dessa enzima. O precursor primário é o acetil-CoA. O acetil-CoA ele vem da oxidação de tudo. Carboidrato, lipídio e até nucleotídeo. Tudo gera acetil-CoA. E a partir dele, então, forma-se o colesterol. A biossíntese de colesterol é energeticamente cara para a célula. Quem sintetiza colesterol no nosso corpo, nos mamíferos, é o fígado e é caro energeticamente, metabolicamente caro. Então, o nosso corpo você prefere adquirir esse colesterol pela dieta. Prefere. Então, temos que ter um controle. O corpo, normalmente, ele tem um controle da quantidade de colesterol circulante e o quanto que é armazenado. Quem armazena colesterol e quem excreta o próprio colesterol é o fígado. Então, o fígado armazena colesterol no seu retículo plasmático e excreta através das vesículas biliares. A excreta de colesterol se dá nas fezes. O colesterol também, a partir dele, é uma forma de excretar colesterol e vai auxiliar na digestão de lipídios, é a formação de sais biliares, que são os ácidos cólicos. Então, a partir do colesterol, o fígado sintetiza os sais biliares, os ácidos cólicos, que são lançados, então, na forma de sal, não na forma de ácido. Ele, na forma de ácido, como está aqui, ele é muito pouco solúvel. Então, na forma de sais de sódio, aí ele é mais solúvel, um pouquinho mais solúvel, e ficam acumulados na vesícula biliar. Quando há um excesso de sais biliares e colesterol, eles podem cristalizar, formar cristais, e você tem a tal pedra na vesícula. Tá? Uma pessoa que não tem a vesícula biliar não lança no intestino os detergentes necessários para emulsificar os lipídios alimentares,
e assim as lipases degradarem os lipídios alimentares e você absorver. Uma pessoa que não tem vesícula biliar tem uma dieta muito restrita em triglicerídeos, exatamente porque não tem como alimentar-se, né, bem de triglicerídeos, não emulsifica os triglicerídeos, a lipase não degrada os triglicerídeos e eles vão todos embora no cocô. Quando eles chegam lá embaixo, na intestino grosso, as bactérias vão lá, fermentam aquilo tudo e aí a festa está feita. Tem diarreia, tudinho, né? Diarreia, flato, etc. Transporte, então. Transporte é feito pelas lipoproteínas. Nós temos 4 tipos. Quilomicron, que é esse enorme aqui, VLDL, LDL, HDL. Bem, desses 4, estes 3 aqui, VLDL, LDL e HDL, são formados no fígado. Quilomicron é formado no intestino delgado. Quilomicron, ele é constituído majoritariamente de triacilglicerol, tem uma pequenina quantidade de colesterol, fosfolipídios e proteína, uma pequenina quantidade de proteína. Os fosfolipídios no quilomicro é só para formar a casca externa e permitir que ele interaja com o plasma. O resto, então, é compactação de triacilglicerol, que veio de onde? Da dieta. Tá? Da dieta. Então, o quilomicro transporta lipídios provenientes da alimentação, que foram absorvidos pelo intestino. Repara só, a lipase intestinal degrada o triacilglicerol em ácido graxo e glicerol. Ácido graxo não pode entrar como tal dentro do corpo, porque ele é um ácido, ele causaria acidose. Então ele tem que ser transformado de volta em lipídio. Ele tem que ser reesterificado. Então, a célula da parede do intestino reesterifica, refaz o lipídio, o triacilglicerol. Mas você não pode jogar o triacilglicerol na corrente sanguínea, porque ele é apolar. Então vai formar uma vesícula transportadora. Então tem essa casca de fosfolipídio para permitir que ele se dissolva no ambiente aquoso. E aí é lançado no sistema linfático. O sistema linfático cai na veia cava vai para o coração então manda para o corpo. E aí, no corpo, então, as lipases capilares degradam esse triacilglicerol e aí absorve os ácidos graxos. E aí a célula adiposa, se for uma célula adiposa, refaz o triacilglicerol. Se for uma outra célula, ela vai usar esse ácido graxo como fonte de energia e o excedente ela pode refazer de novo o triacilglicerol. O VLDL, ele também é constituído majoritariamente de triacilglicerol, tem um pouquinho mais de colesterol e fosfolipídios e proteínas. Tá? O VLDL ele é formado no fígado e ele vai transportar os lipídios endógenos, de origem endógena, ou seja, os lipídios que foram sintetizados pelo próprio fígado. O fígado, então, converteu o excedente alimentar de carboidrato, de proteína, em triacilglicerol. Empacota todo mundo em VLDL e lança na corrente sanguínea. Esse vai cair na corrente sanguínea mesmo. E aí, ele de novo, ao migrar pela corrente sanguínea, as lipases capilares vão retirando o triacilglicerol, ele vai perdendo o triacilglicerol, e aí quando ele chega num dado tamanho, diminuindo de tamanho, ele perde a proteína ativadora das lipases capilares, e aí então as lipases capilares
não tem mais como degradar esse triacilglicerol. E ele está aqui, ó. Ele majoritariamente agora contém colesterol. Perdeu quase todo o triacilglicerol dele. Ele agora deixa de ser uma vesícula transportadora de triacilglicerol endógeno para ser transportadora de colesterol. O LDL agora ele vai se atracar em receptores específicos das células-alvo. Todas as células precisam de colesterol, então todas as células têm, mas algumas precisam de mais. Quais são? As células produtoras de hormônios esteroides. Quem são elas? Quem produz hormônio esteroide? Quais são os órgãos, as glândulas endócrinas produtoras de hormônios esteroides? Ovário, testículo, tem mais um. A glândula da suprarrenal. Produtoras das catecolaminas e dos hormônios das cortisonas, né? Cortisona, glicocortisona e mineralocortisol. E depois o HDL. Bem, então o LDL está transportando o colesterol do fígado para as células-alvo. O problema é que o LDL ele tem uma proteína chamada apoCEM que é suscetível a ataque oxidativo. Quando ele é suscetível a ataque oxidativo, essa proteína, então, ela muda de conformação e não mais é reconhecida pelo receptor. E aí essa vesícula fica andando pelo sistema circulatório. E aí ela pode, então, se embrenhar na parede das artérias, dos capilares, causar uma inflamação e aí gerar uma placa de ateroma. Para corrigir isso, nós temos o HDL. O HDL ele tem uma enzima que retira o excesso de colesterol do LDL e passa para ele. Ele retira colesterol das placas de ateroma, passa para ele. Ele, então, chega até a célula hepática, o fígado, e ele, então, se atraca lá num receptor e enzimaticamente lança o colesterol para dentro da célula hepática, não precisando de nenhum receptor que o faça entrar dentro da célula. O HDL, o LDL, ele tem que entrar dentro da célula, ele tem que ser endocitado para dentro da célula. O HDL, não. O HDL é outro receptor. O LDL, esse receptor do LDL, ele é controlado pela quantidade de colesterol dentro da célula. Se a célula tiver muito colesterol já, ela para de sintetizar esse receptor. Então o LDL fica circulando. E quanto mais tempo ele fica circulando, maior a probabilidade de ele formar um ateroma. Então o LDL ele tem que circular e ser retirado. Tá? Então, você pode ter várias vesículas de LDL, mas uma vesícula específica, ela não pode ficar muito tempo circulando, porque ela tem uma probabilidade de sofrer um dano oxidativo, tem oxigênio ali no sangue, ela pode ter a probabilidade de sofrer um dano oxidativo, quanto mais tempo ficar circulando, maior probabilidade de ela sofrer um dano oxidativo, e maior probabilidade, então, dela formar um ateroma. Então, o que é conveniente para o corpo? É que as vesículas sejam formadas e retiradas rapidamente. Que sempre novas vesículas sejam formadas para transportar o colesterol. E as mais antigas sejam retiradas o mais rápido possível. Quando, então, há um excesso de colesterol, a célula para de sintetizar esse receptor e essa vesícula fica mais tempo circulando. Então, está aqui, para encerrar, o quilomicro, mostrando, então, como é que é a absorção
Tá? Tá aqui, ó, a lipase degradando dentro da célula do intestino, reempacotando, formando triacilglicerol, empacotando todo mundo em quilomicro, que então é lançado no sistema linfático. Tá? Continuaremos então na próxima aula, e aí falaremos de esteroides, blá 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 blá.